Vamos chamar o Chiquini. Eu vou ler antes de conversar com o Chiquini, deixa eu ler aqui. E é muito parecida o que diz o André Marcília, que é advogado constitucionalista, é muito parecido com o que diz o Jeffrey Chiquini, que é advogado criminalista. O Marcília disse que a resolução da Câmara sobre o Alexandre Ramagem não alcançaria Jair Bolsonaro, mas seria inviável julgar um sem julgar o outro, porque eles pertencem ao mesmo núcleo. Então, a PGR atribui a eles condutas complementares e não faz sentido jurídico fatiar no julgamento uma denúncia que foi recebida em bloco. E o Jeffrey Chiquini, que vai conversar com a gente, também vai nos contar aqui qual é a tese dele, que também, para mim, é muito clara. E aponta, Chiquini, seja bem-vindo mais uma vez ao Conversa Timeline, aponta para que todos os julgamentos, no modo geral, sejam barrados, né? O Kids Pretos, todo mundo, todos os tais núcleos aí, resolveram fazer um julgamento em blocos, assim. Como é que é a situação? O que você imagina que pode acontecer, Chiquini? Mais uma vez, agradeço pela participação. Olá, Lacombe, prazer imenso. Max, Alan, grandes amigos. Olha só, Lacombe, grande vitória, né? Grande vitória da democracia. Primeiro, temos que pontuar isso, porque foi sim um ato de coragem dos parlamentares, que alcançaram muito mais do que a legislação exige para que o processo do parlamentar seja suspenso. Vamos lá, tentar ser o mais simplório possível, mais técnico. Nós temos aqui aquilo que se chama na legislação, Lacombe, de imunidade de parlamentar. Só o parlamentar tem essa prerrogativa, a gente chama de imunidade processual. O que é isso? O direito de não ser processado se a casa que o parlamentar está decidir por maioria que esse parlamentar não vai ser processado. Essa é a imunidade processual. Existe a imunidade material, que diz que o parlamentar é inviolável, né, por suas opiniões, palavras e votos. Então são duas imunidades no mesmo artigo. É importante esclarecer isso. O artigo 53 traz essas duas imunidades. A material, por opiniões, palavras e votos, e a processual, que não ser processado se a Câmara assim quiser por maioria. Perfeito. O que acontece? O STF tem uma súmula que foi editada com relação à imunidade material. O que acontecia? Os parlamentares usavam dessa imunidade e, por exemplo, na tribuna injuriavam alguém. O parlamentar não pode ser processado. Mas aí o assessor ou a imprensa ou qualquer outra pessoa, junto com o parlamentar, também injuriava. É isso mesmo, o parlamentar tá certo, você é isso, esse é aquilo. Aí essas pessoas vinham e falavam o seguinte, não, eu pratiquei esse fato junto com o parlamentar. A imunidade do parlamentar estende a mim. Se um parlamentar não pode ser processado, eu também não posso. O STF veio com essa súmula 245 e disse, não, essa imunidade material do parlamentar não estende aos demais. Então só o parlamentar é inviolável por suas opiniões, palavras e votos. Quem praticar injúria com ele vai ser processado. Por isso que veio essa súmula. Porém, agora é o ponto. Sobre esse ponto de ontem, de suspender o processo do Ramagem, o STF nunca se pronunciou. O STF nunca decidiu essa questão. Suspende o processo com relação ao deputado. Vai suspender com relação aos demais? E essa vai ser a discussão. Só que, agora, um contraponto. Tá? Esse processo da trama golpista, o STF disse assim, Bolsonaro, os Kid Preto, o Felipe Martins estão sendo processados no STF porque o Ramagem tem prerrogativa de foro. Esse mesmo artigo 53 que traz a imunidade material por opiniões, palavras e votos. Esse mesmo artigo 53 que diz que o processo do deputado pode ser suspenso é o mesmo artigo que diz que parlamentar é processado no STF. Também é uma prerrogativa do parlamentar ser processado no STF. Aí então o STF recebe a denúncia contra o Bolsonaro e os demais e diz assim, todo mundo vai ser processado aqui no STF porque o Ramagem é deputado federal. Ele atrai a competência de todo mundo para o STF. Então veja onde que nós estamos agora. Com relação à imunidade material, o STF disse que não se estende aos demais, mas com relação à prerrogativa de foro do Ramagem, o STF utilizou essa prerrogativa do Ramagem, essa imunidade do Ramagem, para atrair a competência de todo mundo para o STF. Ou seja, o STF disse que o Ramagem é deputado e as imunidades e prerrogativas do Ramagem
se estende aos demais acusados. Então, que usa esse mesmo raciocínio para aplicar a decisão de ontem da Câmara, de suspender o processo contra o Ramagem, vai suspender contra todos, porque foi o STF que disse que as prerrogativas do Ramagem, do foro por prerrogativa, se estende aos demais. Então, que todas as imunidades também se estendam aos demais. Mas, óbvio, Lacombe, sabemos que esse processo não é um processo jurídico, é um processo político, então não há que se esperar que o STF aplique corretamente a Constituição. Agora, se me permitem, posso seguir? Já falei demais ou posso continuar no raciocínio? Por favor, pode continuar. Perfeito. Isso é a Constituição. A Constituição Federal fala isso. Só que vamos lá. O raciocínio do Marcília, eu vi a postagem dele, nós estamos no mesmo sentido. Por quê? Porque nós defendemos a correta aplicação da lei. Eu sempre que eu faço um post, eu vou ver o do doutor Marcília, nosso post está sempre parecido. Por quê? Porque a gente defende a lei, independente de ideologias, nós estamos sempre aplicando a lei corretamente. Agora, vamos para o processo penal. O processo penal diz o seguinte, que todos serão processados juntos se houver uma conexão, seja de fato, seja de prova. Por isso que o STF usou isso. Por isso que o STF traz o processo do Bolsonaro junto com o do Ramagem. O processo do Bolsonaro e do Ramagem tem que estar juntos, disse o STF. Agora, aonde? O Ramagem é deputado, o Ramagem tem prerrogativa de foro no STF, leva para o STF. Perfeito. Só que o raciocínio para unir esses processos é um raciocínio de competência por conexão, que a gente chama probatória. O que o STF diz? As provas são conjuntas. Se as provas são conjuntas, o Bolsonaro e o Ramagem têm que ser julgados juntos. Foi isso que o STF falou, para colocar todo mundo no núcleo 1. E levou para o STF porque prevalece a competência constitucional. Como a competência constitucional está acima da competência processual do Código de Processo Penal, prevalece a maior, vai todo mundo para o STF. Então, quando o STF disse Bolsonaro e Ramagem têm que ser processados e julgados juntos por uma conexão probatória, significa que eu não posso cindir os processos. Eu não posso dividir. Eu não posso separar o Bolsonaro do Ramagem. Por isso que a decisão que o STF vai tomar, já sei o que eles vão julgar, tá? Eu já sei a decisão que eles vão tomar. Vai ser uma decisão errada. Eles vão falar assim, o Bolsonaro não tem prerrogativa de foro, ele não tem, ou melhor, eles vão falar o seguinte, ele não tem diplomação, porque a Constituição fala após a diplomação, ele não é mandatário, então essa prerrogativa é só do Ramagem. Aí ele vai falar o seguinte, essa decisão da Câmara só se aplica ao Ramagem. Suspenda-se o processo com relação ao Ramagem e desmembre o caso. Eles vão desmembrar o processo. Vão tirar o Ramagem de alguns fatos, e vão continuar o processo com relação aos demais. É isso que eles vão fazer. Mas é errado, porque ao cindir esse caso, vai violar a primeira decisão do STF e o devido processo legal e vai inviabilizar o contraditório e ampla defesa dos demais acusados, porque é uma coisa só por uma conexão probatória. Mas é isso que eles vão fazer, Lacombe. Eles vão suspender os fatos que a denúncia colocam como tendo sido praticados pós-diplomação. Então a denúncia traz vários fatos. Os fatos que a denúncia colocar lá pós-diplomação, eles vão suspender o curso dessas acusações, vão desmembrar o processo e vão continuar tocando contra todos. Até contra o Ramagem vai continuar o processo. Tá? É errado, mas eu digo que vai acontecer isso. A gente sabe que vai acontecer isso. Eles vão continuar processando o Ramagem com relação aos outros fatos que a denúncia diz que são anteriores à diplomação. Por exemplo, as denúncias do dia 15 de dezembro, que é uma ficção que os ministros iam morrer. Então é exatamente isso que vai acontecer. A visão técnica jurídica é que se levássemos à risca o que diz a Constituição e o Código de Processo Penal, inclusive entendimento do STF ao receber a denúncia contra Bolsonaro, esses processos todos deveriam ser suspensos. Todos. Até o final do mandato do Ramagem.